No A Bíblia Tinha Razão de hoje, nós estamos recebendo a pergunta do Leonardo Costa. Ele é da cidade de Vila Velha, Espírito Santo. O que o Leonardo quer saber hoje aqui no A Bíblia Tinha Razão? Ele fez a seguinte pergunta: Pastor Samuel, Deus iria mesmo destruir Israel? O quê? Não acredito. Não sei, Leonardo, onde foi que tu achou esse negócio? Deus ia destruir Israel, né? Rapaz, que coisa. O Leonardo quer saber se Deus ia mesmo destruir Israel. Rapaz, o negócio tá feio, não tá? Vamos lá. Vamos ver se Deus ia destruir mesmo Israel. Rapaz, que coisa, né? Leonardo aqui quer saber se Deus ia mesmo destruir Israel, aquela coisa toda. Eu tô esperando aqui porque deu aqui uma panezinha aqui no sistema, mas tudo bem. Olha, Leonardo, antes da gente de qualquer ponderação, nós precisamos cientificarmos do que as Santas Escrituras, por mais que elas nos esclareçam as coisas, elas são comparadas pelo apóstolo Pedro como uma candeia, né? Para clarear apenas o suficiente a nossa peregrinação neste lugar escuro. O quê? Não acredito. Pois é, neste lugar escuro, até que o dia amanheça, trazendo plena luz, conforme 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Por mais que conheçamos a Bíblia, Leonardo, o nosso conhecimento é apenas em parte, né? 1 Coríntios 13, 9. Aguardamos ansiosamente o raiar do dia, da parousia, né? Quando então conheceremos como também somos conhecidos. 1 Coríntios 13, 12. E enquanto não chegar esse dia, Leonardo, vamos nos aproximar da candeia. Vamos nos aproximar da candeia para que a gente possa ter um conhecimento a mais. As Escrituras, né? A candeia é as Escrituras. Para que possamos enxergar da melhor maneira possível as coisas concernentes a Deus, né? Concernente a Deus. A irmã acordou cedo hoje, né? Isso. Espero que ela não atrapalhe aqui o nosso programa de hoje. Então, Leonardo, no caso da sua pergunta, pelo menos duas hipóteses são possíveis. Primeiro, podemos observar que não só Moisés, mas também muitos da tribo de Levi não se corromperam, né? Não se corromperam. O quê? Não acredito. Teve muitos que não se corromperam. Não só Moisés, mas muitos da tribo de Levi acabaram não se corrompendo. Não se corromperam com a idolatria, né? Com a idolatria do bezerro. E fiéis a Deus puseram-se ao lado de Moisés, né? Na punição dos idólatras, né? Dos idólatras, viu, produção? Tá lá em Êxodo 32, versículo 25 e 29. Então, essa atitude, quando o Leonardo está aqui perguntando sobre se Deus ia destruir Israel mesmo, está baseada aqui em Êxodo, né? 32, 25 e 29, onde o caso lá do bezerro de ouro que fizeram lá, o Moisés estava demorando muito, subiu lá para a montanha, estava demorando muito e o povo ansioso, com aquela ansiedade terrível, né? E resolveram fazer um bezerrozinho para eles lá adorar, aquela coisa toda, e o irmão do Moisés, né? Fez logo lá o bezerro, né? O Arão. Então, começaram a adorar esse negócio lá. Então, essa atitude foi tão importante, viu, Leonardo, que posteriormente Deus os honrou, né? Confirmando-lhes o ofício de sacerdote. Deus honrou aqueles que honram. Ele honra aqueles que honram ele, né?
Deus honra aqueles que honram Ele. Então Deus honrou, confirmando o ofício sacerdotal, Deuteronômio 33, verso 8 a 11. Assim Moisés já não estava só. Entretanto, mesmo que Deus destruísse aos demais, a promessa com a descendência dos patriarcas permaneceria de pé. Viu, Leonardo? Permaneceria de pé, né? Pois Moisés era legítimo descendente deles e assim a linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, que se perpetuaria na linhagem de Moisés. Isso. A segunda hipótese, Leonardo, mais plausível do que a primeira, é que Deus estava testando o caráter pastoral de Moisés. O quê? Não acredito. Deus estava testando o caráter pastoral de Moisés. Não para Deus saber, mas para servir de exemplo para nós, porque Deus sabe de tudo, né? Deus sabe de tudo, mas para servir de exemplo para nós, pois ao revelar o seu projeto de destruir a Israel, O quê? Não acredito. ao revelar o seu projeto de destruir a Israel, disse-lhe: deixa-me. Êxodo 32:10. Assim, o plano de Deus, Leonardo, foi misteriosamente submetido à aquiescência de Moisés. O quê? Não acredito. Deus, sendo todo-poderoso, se submeteu a Moisés, à aquiescência de Moisés, um mero mortal. Ora, sendo Deus soberano para executar a sua decisão, não necessitava pedir permissão para ninguém, né? E muito menos de alguém que lhe der algum parecer. Por isso o apóstolo dos gentios brada com segurança: quem compreendeu o intento do Senhor? Quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro, né? Romanos 11:34. Deste modo, parece-nos pouco razoável a ideia de que Deus estaria pondo suas deliberações à apreciação de Moisés, um homem santo, porém, às vezes guiado pelas emoções, né? Não era guiado pela renascer, era guiado pelas emoções. Às vezes ele era guiado pelas emoções, se exaltava, se zangava, queria logo, dava vontade de pegar logo o povo pelo pescoço, né? Entendeu? Então, essas emoções que trouxeram-lhe sérios prejuízos. O quê? Não acredito. Trouxeram sério prejuízo, como o caso da morte do egípcio, né? Vocês lembram? O caso da morte do egípcio lá em Êxodo 2:11? E no episódio da rocha ferida, né? Estão lembrados? Sei. Pois é, no episódio da rocha ferida, nas águas de Meribá, em Números 20, versículo 11. Então, esse deixa-me significa confrontar Moisés com uma grande decisão. E ele compreendeu que esse deixa-me era Deus dando-lhe a oportunidade de pedir que não deixasse. Então, Deus estava ali dando a oportunidade para Moisés pedir que não deixasse, né? Que não deixasse. Nesse momento, Moisés prova sua espiritualidade e altruísmo e demonstra que está mais preocupado com a glória de Deus do que com a sua própria fama, né? Ele estava preocupado mais com a glória de Deus do que com sua própria fama, porque tem pessoas que se preocupam com sua fama e querem seus status e aquela coisa toda, querem aparecer em nome de Deus e tal. Não, Moisés não. Naquele momento ele mostrou que ele estava interessado na glória de Deus. Na glória de Deus, né? Demonstra que ele estava mais preocupado com a glória de Deus do que com a sua própria fama. E argumenta que se o Senhor destruísse o povo, né? Se o Senhor destruísse o povo, os egípcios iriam blasfemar, né? E ele apelou para a fidelidade de Deus com os patriarcas e pediu ao Senhor que continuasse reconhecendo Israel como povo da sua aliança. Tá lá escrito o povo da sua aliança, lá em Êxodo 32, 11, 14. Com isso, meu caro Leonardo, o Espírito Santo nos ensina
no que consiste a um verdadeiro pastor, né? Seu único interesse é ver Deus glorificado. Esse é o interesse de um verdadeiro pastor, ver Deus glorificado, né? Que diminua eu e que eu diminua e que ele apareça, né? Aleluia. E vendo o seu rebanho ser abençoado. Abençoado. Então, Leonardo, o ministro do tipo de Moisés é aquele que se esconde por trás da cruz e do seu único objetivo é que Cristo apareça. É que Cristo apareça, né? Esse é o único objetivo do verdadeiro ministro de Deus, né? Seu único objetivo é que Cristo apareça. Quanto ao ser honrado, ele deixa com Deus, né? E espera que se cumpram as palavras de Jesus. As palavras de Jesus: se alguém me servir, meu Pai o honrará. Está lá em João, capítulo 12, versículo 26. Então Deus honrou tanto a Moisés, Leonardo, que ele mesmo fez o seu sepultamento, né? O quê? Não acredito. Ele mesmo fez o seu sepultamento, certo? E ele mesmo fez o sepultamento lá em Deuteronômio 34 e verso 5, né? E como que lavrando o seu epitáfio, né? Aquela placa que coloca lá quando se sepulta uma pessoa, aquela plaquinha, deixou escrito: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Renascer. Nunca mais se levantou profeta em Israel como Moisés. Deuteronômio 34, 10. João Batista também era assim, pois ele disse sobre o Senhor Jesus: convém que ele cresça e que eu diminua. João 3:30. Então Jesus, Moisés, ele tinha aquela consciência de que Deus é que deveria ser glorificado, né? Então, a intenção de Deus aqui, Leonardo, destruir a Israel, foi para simplesmente provar a Moisés, né? O quê? Não acredito. Provar Moisés. Não provar para Deus mesmo, mas provar para nós como era o caráter de Moisés. Para mostrar para nós como era o caráter de Moisés como um excelente pastor. E mostrar para nós, pastores, que nós deveríamos pastorear a igreja como Moisés, né? Dando a glória para Deus. Eita glória! Deixando Cristo aparecer. Importa que ele apareça e que nós desapareçamos. Pode gritar. Grita, irmã, grita. Pronto. Agora ela lavou a alma. Ai. Leonardo, eu espero ter esclarecido a sua pergunta, né? E prometo voltar amanhã não, terça-feira. Volto terça-feira, se Deus nos permitir, com mais um Bom Dia Super Dia, tá bom? A todos vocês, uma ótima tarde, a paz do Senhor Jesus. Espero que você continue de bem com a vida. A programação da tarde tá fantástica, tá show. Hoje tem futebol na Renascer, hein? O quê? Não acredito. Tem futebol na Renascer daqui a pouquinho. É Manchester City, né? É Manchester City e Fluminense. Transmissão ao vivo pela Renascer HD, com a locução de Márcio Cleice e os comentários de Diego Azevedo. É daqui a pouquinho, futebol ao vivo aqui na Renascer HD, às 14h30. A gente se encontra por aqui. A todos vocês, uma ótima tarde e a paz do Senhor Jesus. Tô indo, fui!